noite, meus ouvintes, boa noite, Marisópolis, e todos que estão aqui, né, conosco no site, na nossa live, em todas as 7 emissoras que estão nos acompanhando. Então, eu estou aqui com a doutora Luanda Mendes, nossa advogada, estou tratando como nossa, porque hoje ela está aqui, né, para responder todas as perguntas de vocês aí. Vocês podem estar já perguntando, tanto pela live também, como pelo telefone. Qual o telefone, Anderson? Sim. Pessoal, quem quiser participar, pode ligar, mandar mensagem de áudio, também de texto, para o 98120 3692, viu? 98120 3692. Fiquem à vontade. Então, obrigada pela participação de todos. Obrigada, doutora Luanda, por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco, ser nossa convidada. E hoje aqui nós vamos fazer perguntas e espero que responda. O que não puder responder também, nós esperamos que outra oportunidade, né, repassa para outras pessoas o que não for da sua pasta. Então, nós queremos saber quem é a doutora Luanda, de onde você é, né? Fala um pouco sobre você. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, a Grazi. Estou muito feliz de estar aqui hoje para tirar as dúvidas de vocês, compartilhar os conhecimentos jurídicos, que eu sei que muita gente tem dúvidas e gostaria de ter esse momento de tirar essas dúvidas, de perguntar. Então, aqui estamos num momento muito agradável nesta noite. Então, meu nome é Luanda Mendes, eu sou advogada. Trabalho na área previdenciária, trabalho na área criminal, civil. Então, eu vim aqui hoje responder algumas perguntas do previdenciário. Então, doutora Luanda, você é daqui de Souza? É daqui? Sim, sou de Souza. Sou de Souza, me formei em Direito pela UFCG. Bem novinha, né? Ela é bem novinha, minha gente. Me formei em Direito pela UFCG, posteriormente passei na UAB, comecei a trabalhar como advogada e estou há quase 5 anos trabalhando como advogada. Vixe, tá aí. Pois é. Vamos lá. Algumas perguntas que me fizeram bem antes e eu vou já dando início assim agora para 2023. Teve algumas mudanças, né? E o pessoal aí quer saber com quantos anos vai se aposentar. Esclareça aí para o pessoal essas mudanças que aconteceram agora para 2023. Então, as aposentadorias de 2023 têm várias mudanças, porque antes da reforma da Previdência, as aposentadorias eram por tempo de contribuição e por idade. Agora, depois da reforma da Previdência em 2019, houve várias mudanças e existem várias regras de transição. Para que seja necessário a gente saber qual a melhor época de se aposentar, qual o melhor salário de benefício, é necessário que esse indivíduo, essa pessoa que queira se aposentar, ele procure um especialista, procure um advogado para que possa fazer um planejamento previdenciário. E o que é esse planejamento previdenciário? O especialista ele vai analisar toda a sua vida previdenciária, vai analisar todas as suas contribuições ano a ano e vai analisar também qual a melhor hora de você se aposentar. Porque talvez, acontece muito, se você esperar poucos meses, você já vai poder se aposentar com um salário bem melhor, com uma renda melhor, que vai ser mais vantajoso. Então, essa é a importância do planejamento previdenciário, para trazer um resultado mais vantajoso para o indivíduo, para a pessoa que está pleiteando sua aposentadoria. Em 2023, houve várias mudanças nas aposentadorias, porque essas regras de transição mudam ano a ano. Em 2023, e aqui segue uma tabela até 2033, por aí vai. Em 2023, como é que estamos agora? A aposentadoria por idade mais tempo de contribuição para homens tem que
completar os 100 pontos e para mulheres os 90 pontos. O que significa isso? Juntando o tempo de contribuição e a idade, tem que dar 100 pontos para homens e 90 pontos para as mulheres. E aqui eu estou citando apenas uma das regras de transições para vocês ouvintes. Mas tem inúmeras outras regras de transição e é muito importante a análise de caso a caso para que a gente possa ter um resultado satisfatório. Isso porque tem regra de transição de pedágio 50%, pedágio 100%. Então, cada caso ele é analisado dentro de todas as regras para a gente ver qual a regra mais vantajosa e qual o momento mais vantajoso para a concessão do seu benefício previdenciário, que é a aposentadoria. Certo, e assim, para pessoas que começaram a trabalhar, era agricultor, aí sai daqui do sertão, vai para São Paulo, Brasília, começa a trabalhar de carteira assinada, de repente não dá certo, volta para a agricultura. E para se aposentar, como é que fica essa questão, assim? Porque se o tempo antigo se conta como agricultor, se junta, explica para a gente essa questão. Então, nesses casos aí, tem a possibilidade de juntar o tempo de atividade rural com o tempo de contribuição com o INSS. Tem sim a possibilidade de juntar essas aposentadorias, como também tem a possibilidade da gente pegar uma parte do tempo rural que foi há anos atrás e uma parte do tempo rural de quando daquele agricultor que passou 10 anos trabalhando na agricultura, passou 5 anos trabalhando de carteira assinada, que acontece muito, principalmente em cidades pequenas, que tem muita zona rural. O que é que acontece? O agricultor, ele consegue um emprego na prefeitura, deixa de exercer a atividade rural, começa a ter um vínculo com a prefeitura. No caso é um contrato, geralmente a prefeitura é um contrato, aí isso também já... vai contribuir na Previdência. Então, está lá constando na Previdência que ele está exercendo aquela profissão diferente da agricultura. E tudo isso está nas bases governamentais. Então, não adianta esquecer esse momento. Tudo tem que ser analisado. Então, nada impede que, posteriormente, o agricultor volte a trabalhar com a atividade rural, completando os 15 anos de atividade rural e a idade possa se aposentar como agricultor. Certo, e a documentação, assim, para provar que é agricultor? Qual a principal documentação que facilita para se aposentar? Porque também tem pessoas que trabalham na agricultura, mas não paga nada, sempre trabalha, mas não tem terra em seu nome. Como provar? Então, é muito importante que essas pessoas... os agricultores, eles têm uma mentalidade e a consciência que um dia eles vão precisar se aposentar. Então, eles têm que, no decorrer da vida, ir juntando essa documentação. E quais são as documentações? Que muita gente tem dúvida, muitos agricultores têm dúvida quais são as documentações. A gente tem o título de eleitor, lá consta a profissão, então é uma documentação válida que está na base governamental. Certidão de casamento também é uma documentação válida que vai estar na base governamental. Serve para ratificar. É até importante, assim, na documentação, pessoal, vocês lá na hora da inscrição, sou agricultor, porque muitas pessoas que também é agricultor é estudante, aí muitas das vezes coloca que é estudante, aí pronto, é uma documentação que já... Outra coisa que falaste agora, eu lembrei. É o caso do cadastro único. Muita gente possui cadastro único hoje em dia. E no cadastro único, geralmente, quando vai fazer a inscrição, não chegam a perguntar a profissão. Mas lá tem para constar, tem o espaço para constar a profissão. E devido à correria, acredito que acabam não fazendo essa averiguação. Então, esse alerta serve para essas pessoas que vão atualizar ou fazer o cadastro único, para que quando chegue lá, solicite que coloque a profissão de agricultor no cadastro único, que isso é uma prova muito importante que serve como comprovação da atividade rural. Também o cartão de vacinação da Covid é muito importante. Serve também. Pessoal, para vocês aí que não tomou nem a segunda, tomou as 3 vacinas, Anderson? Já tomei tudo.
Eu também. Já é o quê? A quarta? Já tá na Só que eu tô, só que eu tô um pouquinho longe de se aposentar, né? Aí- Então, pessoal, vocês se orientem, viu? Então, o cartão de vacinação do Covid é muito importante. A DAP, a Declaração de Aptidão ao Pronaf, que agora é CAF, tá mudando de todo mundo. Quem não se venceu ainda Permanece, mas né? o próximo já vai ser CAF. Então, Qual a diferença? pronto, a diferença aí Sabe o nome? só é o nome, praticamente. Então, essas pessoas prestem atenção nisso. Não deixe de fazer a declaração de aptidão ao Pronaf. Não deixe de garantir o seguro safra. Muita gente, assim, passa despercebido, tem direito e passa despercebido com relação a isso. E esses são documentos principais para a concessão de uma aposentadoria rural, de um benefício rural. Principalmente aí quando se trata de salário maternidade, porque a gente tem vários documentos que podem comprovar a atividade rural, como por exemplo, recibo, nota fiscal de compra de materiais. Só que aí a gente tem que ter documentos também que ratifiquem, que estejam na base do governo. Porque se você apresentar um acervo de documentos comprovando a atividade rural, eu sou agricultor e aqui está a prova, eu fiz várias coisas, mas quando chega no INSS, não tem nenhum documento na base governamental, não tem nenhum registro na base do governo. Então, aí o INSS, de cara, já indefere o benefício. Tanto que o meu, que eu tenho um menino pequeno de 1 ano, eu não consegui. Aliás, eu não cheguei nem a dar entrada, porque quando eu cheguei lá, a mulher disse assim, tu é o quê? Eu sou agricultora. Ela olhou assim pra mim, me julgou. Acho que ela disse, não é agricultora, você vai pegar no inchado. Eu disse, não, eu já vou, depois eu volto. Aí é isso. E também já trabalhei em prefeitura, tudo mais, Então, aí já dificulta muita coisa, né? Mas nós estamos aí para tentar, fiz meus cadastros. Ai, Jesus. Mas é isso. Vamos lá. Tem mais uma pergunta. Tem mais alguma coisa assim, sobre esse assunto que você quer enfatizar? No momento, não. Se tiver alguma dúvida, se ficou pessoal, alguma coisa assim no ar, alguma dúvida, podem falar, pessoal. Pronto. Fique à disposição. Vamos lá, você falou um pouco das mudanças. Sim, você falou em questão da tabela. Essa tabela para o ano também pode ter mudanças ou tem um tempo determinado para ter alguma mudança ou assim, se o governo der uma louca aí, as mulheres vão se aposentar com 40 anos. Ai, as mulheres tudo doidas aí para se aposentar. Então a tabela tem ano a ano. Já em 2024, nesse caso aqui de idade mais tempo de contribuição, que foi o caso que eu citei, claro que tem outras regras, mas eu citei uma porque vai ficar muito cansativo e talvez os ouvintes não vão entender bem o que eu quero dizer, vai confundir todo mundo. Certo. Mas assim, 2024 já é 101 pontos para os homens e 91 pontos para as mulheres, juntando o tempo de contribuição com idade. Então, é muito importante ficar atento a isso aí. E também procurar um especialista para que possa fazer essa análise, aplicar em todas as regras a sua situação, o seu caso. E para quem tem uma microempresa, tem um MEI, e também é agricultor. Nesse caso aí, como é que faz? Então, tem a documentação dos dois. Então, o fato de ter uma empresa já descaracteriza a atividade rural. Já descaracteriza. A atividade rural tem que ser a principal. Então, aí já descaracteriza. Infelizmente. Pois foi uma dúvida de uma pessoa que eu já mandei fechar. Fecha isso, pra quê? E também, assim, para quem tem um MEI que paga, tem uma quantidade, 60 e... Não sei se aumentou, acho que é 66, se eu não me engano, 65. Quando for se aposentar, é um salário normal, não é? Isso. Ou tem alguma diferença? Isso, o salário. Tem pessoas que pagam a mais, mas eu acho que é o simples, que paga um pouco a mais, aí quando se aposenta o salário é mais? Não, fica o salário depende da sua contribuição, porque tem aquelas contribuições para baixa renda, tem aquelas contribuições para determinadas profissões, então tudo isso aí muda. Em questão que eu vi um vídeo seu do Bolsa Família, que assim,
Quem não tem nenhuma contribuição também, Então, explica um pouquinho. o Bolsa Família, quem recebe Bolsa Família pode contribuir para o INSS através da contribuição de baixa renda. Então, pode sim contribuir. Quem recebe BPC também pode contribuir para o INSS. As pessoas que recebem benefício de prestação continuada podem contribuir nessa alíquota de baixa renda. Para contribuir, essas pessoas, geralmente, para onde elas vão? Para Então, dar entrada, um boleto que recebe por mês? Como então, elas podem ir no INSS, que lá eles vão informar, vão imprimir o carnezinho. Eles levam, geralmente o que é que acontece aqui? Eles levam um carnezinho branco e lá no INSS eles imprimem, deixam tudo certinho no carnê para efetuar os pagamentos do ano. Tem o valor exato? Então, de baixa renda é esse valor, de R$ 65. Que é o mesmo valor do isso. microempreendedor, né? Pronto, ótimo. Vamos lá. Sim, em questão de pensão, tem uma pessoa que ela tem a pensão por morte. Ela quer saber se dificulta, porque ela já tem 55 anos. Para aposentadoria, porque é tanta conversa, uns dizem, quem tem pensão se aposenta mais, e o povo fica tudo doido aí. Aí como essa pessoa tem alguma dificuldade por conta da pensão? Então, a pensão por morte é um benefício que ele pode ser acumulado com a aposentadoria. Então, essa pessoa pode se aposentar normalmente, porque a aposentadoria por tempo de contribuição é de acordo com o tempo que você está contribuindo para o INSS. Nada tem a ver com a pensão por morte. Então, quem tem pensão por morte, quem recebe, pode se aposentar normalmente. Aposentar. Muita gente confunde a aposentadoria com benefício de prestação continuada, benefício assistencial ao idoso, que é aquele BPC, o famoso LOAS, que muita gente chama, que confunde o LOAS com a aposentadoria. O LOAS não é uma aposentadoria, o LOAS é um benefício assistencial destinado ao idoso. Então, aquele idoso, ele vai, a partir dos 65 anos, e que demonstrar baixa renda, ele pode receber esse benefício, que é um salário mínimo 12 vezes no ano, durante os 12 meses. Não possui 13º salário. Então, já esse benefício aí, ele não pode ser acumulado com a pensão por morte. Quem recebe BPC não pode receber pensão por morte. Ou um ou outro. Não pode receber os dois. Sim, doutora Luanda. E quem tanto agricultor e pescador? Aí, quando fossem para dar a entrada, entra como pescador, como agricultor, porque tem pessoas que é agricultor e é pescador também. Então, aí Como tudo tem... negócio? Porque assim, para dar entrada no benefício rural, tem um documento que é imprescindível. E esse documento é o que muita gente acaba perdendo o benefício, que é o autodeclaração do segurado especial. Esse documento ele deve ser preenchido corretamente. Então, todos os vínculos, sejam esse atividade rural, seja algum vínculo urbano que essa pessoa tenha tido, se ela trabalhou como pescador durante determinado tempo, tudo isso deve constar na declaração de forma correta. Onde trabalhou, quantos dependentes, o ano, tudo isso consta na declaração. A declaração é o advogado. A autodeclaração do segurado especial, isso. Se houver um preenchimento, uma informação errada, o benefício já é indeferido. E muitas vezes o agricultor ele entra por conta própria e acaba prejudicando a si mesmo, porque ele produz prova contra si mesmo. É por isso que eu voltei, quando a mãe olhou pra mim. Eu disse, não, esse negócio não dá certo não, tá bom, deixa eu ir pra casa, vou procurar um advogado, deixa mais pra frente. Porque é isso, às vezes assim, tenta poupar, né, e acaba perdendo tudo. Aí chega no escritório, chega para um especialista e, meu Deus do céu, e agora? Sempre que acaba produzindo uma prova contra si mesmo. Então, essa autodeclaração... Acabou dificultando mais e o negócio para resolver já se torna mais, né, dificultoso, é complicado. Então, pessoal, vocês tomem cuidado, procurem um advogado, uma advogada. A doutora está aqui, dê logo seu número, quando terminar aqui, você já entre em contato com ela. Pois é, pessoal, a autodeclaração é muito importante. Antes a autodeclaração era escrita. Então, o que é que acontecia? Para dar entrada no benefício rural, eu acho que você deu entrada quando? No seu? Depois.
Foi em que ano? Foi o ano passado. O ano passado, então, a autodeclaração ainda era escrita. Você lembra que você escreveu? Eu acho que nem dá certo, mas porque... vou deixar eu passar aqui até 5 anos de idade, né? Porque eu vim dar entrada depois que o menino nasceu. E também pela prefeitura, também tem a quantidade de tempo, né? Depois que você sai, também eu já trabalhei na escola de idiomas, que era carteira assinada. Mas já tinha passado mais de 4 anos. Aí já não vale mais, né? Tem toda essa questão também. Em questão do auxílio maternidade, pessoal. Então, voltando à autodeclaração, essa autodeclaração aí agora não é mais escrita, porque antes era à mão mesmo, a gente tinha que fazer a autodeclaração à mão, assinar embaixo, ou o advogado ou o agricultor assinava embaixo da declaração e enviava para o INSS. Agora as autodeclarações estão sendo online, digital, então é tudo pelo computador agora. E são mais informações do que o que era necessário antes. Então, por isso a necessidade que vocês procurem um especialista para dar entrada no benefício. Sem contar, assim, que a maioria dos agricultores mesmo, né, assim, as pessoas já de idade não têm esse acesso à internet. Se tem, não gosta, né? Então, é bom procurar, né? É o certo, não só bom, é o certo, procurar um especialista, uma pessoa para orientar vocês. Né? Para fazer o negocinho bonitinho, vocês não demorar mais 5 anos para se aposentar. Vamos fazer o negócio organizado. E tem que esclarecer, porque às vezes as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, eu sei. Né? Aí é assim, mas tudo mudou, tudo muda, né? Isso. Nós estamos em constante mudança e vocês se atualizem, procurem um profissional. Tem que puxar nas orelhas, velho. E o INSS está em constante mudança, né? Porque com certeza. A cada momento é uma instrução normativa diferente e a gente tem que estar sempre se reinventando, se atualizando. Sem contar, às vezes eles entram lá e começam a passar as informações, assim, sai tudo nervoso. Sem saber porque o negócio, até para quem está lá todo momento, estudando, já é complicado, né? Imagine, vocês prestem atenção, escutem direitinho. Tem alguma pergunta aí, Anderson? Agora, Everton disse que acertou mais uma vez na entrevista, Grazi. Eita, Everton babão. Bom, Everton só fala em tudo. Aí é babão. Outra coisa, Grazi, com relação ao salário maternidade que você relatou aí. Vou deixar aqui uma informação muito importante, principalmente para aquelas pessoas que querem dar entrada no salário maternidade rural. O que é que acontece com muitas mamães? Elas acabam deixando para produzir a prova rural depois que engravidam. Aí o INSS não quer aceitar. Ele faz toda a contagem, porque sabe que para o salário maternidade tem que a comprovação de 10 meses de contribuição, de atividade rural, de comprovação da atividade rural. Então, muitas mamães só deixam para produzir o documento depois que está grávida. Aí o INSS não vai aceitar porque o documento foi produzido após o fato gerador. Então, se atentem, se estiverem pensando em engravidar, já vão produzindo antes os documentos. Sim, o pai, se a mãe assim, a mãe não é, mas o pai sendo agricultor, pode entrar com a documentação do pai? Nessa questão de auxílio maternidade, ajuda? Ajuda sim, porque faz parte do grupo familiar. Porque lá no cadastro único, tem lá no grupo familiar, se tiver os dois, certidão de casamento, tudo isso contribui, ajuda sim. E se, no caso de único, tem lá, né? E se for separado? Já é mais difícil de comprovar, né? É complicado, mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Quem tem pensão tem morte, já perguntei. Sim, pensão. Sim, sobre pensão alimentícia. Vamos mudar um pouco aqui. Qualquer pergunta sobre esse assunto, pessoal, que a gente acabou aqui de comentar, de conversar, vocês podem mandar aí que a gente volta. Não tem isso, não. A gente vai falar agora um pouquinho sobre pensão alimentícia. Para as mamães aí que os papais estão dando trabalho para pagar a pensão, manda mensagem. Vamos botar esse povo tudo. Não vou falar não. Vamos lá, pensão alimentícia, pagamentos irregulares. Essa pessoa, ela
já foi para a justiça pela segunda vez e o pagamento continua, ficou determinado o dia, mas só que nunca paga no dia certo, entendeu? E tem mês que não paga. Ela deu entrada pela Defensoria Pública, mas quando entra em contato com a Defensoria Pública, ele deixa com 30 dias. 30 dias que o pai não pagou, você entra em contato. Quando entra em contato novamente, a Defensoria pede o contato, que nem ela tem mais o contato, porque não tem nenhum vínculo, e quer entrar num acordo verbal. Mas que acordo verbal se já teve um acordo judicial? Aí fica nessa, entendeu? Aí a pessoa fica com medo de contratar, né? Não sei se a palavra certa é essa, um advogado particular. Aí fica com medo de, se fizer isso, perder a porcentagem, porque o cabo alegando que não está trabalhando. É um moído. Então, a pensão por morte, pensão alimentícia, desculpa pessoal. A pensão alimentícia, ela requer muito cuidado. Então, quando as mamães elas vão para o judiciário, elas precisam levar comprovante sim do endereço do pai, para que o pai possa ser intimado, porque o juiz não tem como adivinhar onde a pessoa mora. Então, elas têm que levar essa informação. O nome é esse, mora em tal canto, e de preferência um telefone também, para ser intimado com mais agilidade. Então, depois que há esse acordo homologado pelo juiz, o pai tem que cumprir o acordo. Se não cumprir, aí ela vai ter que acionar o judiciário para que possa reaver esses valores que não estão sendo pagos. E ele vai ter a oportunidade de apresentar uma defesa, se ele possui condições de pagar, se ele não possui, ou efetuar os pagamentos. E se não apresentar justificativa nem efetuar os pagamentos, vai ser preso. Doutora, pela Defensoria Pública demora um pouco, viu? Porque essa semana uma pessoa minha foi lá para dar a entrada e disseram que o prazo provavelmente será lá para novembro. Aí, diga aí, uma mãe que tem 2 filhos, desempregada, o cara ajudava tudo dentro de casa, os 2 filhos, arrumou outra pessoa, aí pronto, esqueceu de vez, e entra na justiça, os filhos vão passar, porque é uma ajuda, né? Vejamos, criar uma outra vida não é nada barato, né? Isso mesmo. E assim, uma ajuda e demorar desse tanto. É complicado. É complicado e a gente sabe que a demanda da Defensoria Pública é muito grande. Então, assim como tem essa mamãe, tem muitas outras e a demanda é muito grande para a quantidade de profissional. Isso aí a gente tem que reconhecer. Então, por isso, eu acredito que seja essa demora. Mas, assim, a mamãe pode procurar um profissional, às vezes, outro profissional que seja particular, se tiver condições, ou também uma assistência jurídica gratuita. Muitas prefeituras possuem assistência jurídica gratuita. Então, essas mamães, elas podem procurar assistência jurídica gratuita da prefeitura. Aqui em Marisópolis eu não sei se tem, mas em Souza tem assistência jurídica gratuita. Então, tem uma série de advogados pela prefeitura que pode auxiliar nessas questões. Pronto. Aí ela pode dar entrada na Defensoria Pública e também procurar a assistência. Aí, para quem for primeiro, Então, ou não. É o seguinte. Que eu acho que ela deu entrada. Quando a gente vai dar entrada numa ação judicial, a gente tem que colocar o nome da pessoa, o CPF, para que a gente possa constatar se existe uma ação judicial igual, se já existe uma ação judicial tramitando com aquele mesmo objeto, aquele mesmo objetivo. Então, é muito importante que isso seja avaliado, principalmente quando a Defensoria Pública for entrar, se já tem um processo em trâmite com relação à pensão alimentícia, que às vezes o que foi, que muita gente não sabe, mas às vezes só foi deferido um liminar. Um liminar a pagar, por exemplo, 30% do salário mínimo. Um exemplo. Então, a pessoa já acha que o processo já encerrou e não encerrou. Tem ainda todo um trâmite processual. Então, é muito importante que comunique o advogado, independente que seja da defensoria ou da assistência jurídica gratuita,
que comunique que há um processo para que esse advogado tenha conhecimento e possa analisar antes de dar entrada numa nova ação. Certo. Assim, os gastos com a criança que conta lá, que a gente pode levar para o processo, o que pode levar para provar os gastos da criança. Um exemplo, energia. Pode ser dividido por 2, no caso, porque é o valor da mãe, e no caso ela tem 2 crianças, é o valor dos filhos. Como é que funciona? Como é que funciona essa questão de energia, internet? É uma coisa que, mesmo se não existissem as crianças, a mãe teria que arcar. E o que é que a gente tem aqui é que o pai ele deve arcar, o pai e a mãe devem ter as responsabilidades iguais com relação à criação dos filhos, mas gastos como energia e internet, ao meu ver, não devem entrar. O que entra mesmo são gastos com escola, com saúde, com alimentação, que isso é muito importante. Quando a gente trata de crianças, sabe que criança tem uma alimentação especial, tem necessidades especiais, então é muito importante que isso seja analisado, que a mãe possa apresentar uma planilha de quanto que gasta com tudo isso. Tem as atividades extras das crianças, que a gente sabe que criança não é só da escola para casa, tem atividades extras, que isso tudo deve ser informado ao juiz, para que o juiz tenha noção e para que o pai possa ajudar nas despesas e fazer a parte dele também. Pronto. Sim, tem uma questão também dessa mesma pessoa. Ela tem dois filhos com ele, né? Aí o menino é mais novo, ele já vai fazer 2 anos, e a menina tem uns 10 anos. Só que a pessoa que ele está convivendo, a menina chega em casa revoltada, com palavras que a pessoa que ele está convivendo diz com a menina, tá entendendo? E tá acontecendo esses contritos. Aí, o que fazer nesse caso? A mãe pode impedir da menina ir visitar ou não? Como é que pode acontecer isso? Porque assim, a menina já chegou na casa dela chorando, porque a madrasta fica enchendo a cabeça da menina, fica conversando besteira, e isso a menina está em fase de crescimento, 9 anos, né? Fica colocando mil e uma coisa na cabeça. O que pode acontecer? Então, assim, isso deve ser... Que no caso vai ser a primeira vez, ela colocou agora, né, na justiça, e o que é que ela pode também colocar lá em questão no dia do julgamento, não sei, no dia lá da audiência, no caso. Então, isso é muito importante que seja informado ao juiz. Se a criança não se sente bem, não se sente à vontade de conviver, então a criança tem que ficar num ambiente confortável. Se não se sente bem, não se sente à vontade, não adianta forçar, porque isso aí tem que ser uma coisa espontânea. E com relação também à guarda compartilhada, que é um caso parecido com esse. Com relação à guarda compartilhada, que eu lembrei agora que você falou disso, Grazi. A guarda compartilhada, muita gente tem um pensamento diferente do que o que realmente é. Os pais, às vezes, na briga, um com o outro, dizem, a criança vai passar 15 dias comigo e 15 dias com você, mas não é assim que funciona. Quando a gente trata de pensão alimentícia, de guarda, a gente tem que ver o melhor para as crianças. Então, o melhor para a criança é passar 15 dias com um e 15 dias com outro? É óbvio que não, porque a criança vai sair da sua rotina, vai mudar a rotina a cada 15 dias. Imagine só a gente no lugar de uma criança que não sabe nem se expressar, a criança passar 15 dias numa rotina e 15 dias em outra. Não tem condições. Então, tudo isso com relação à guarda compartilhada, com relação a situações como essa, em primeiro lugar, tem que se pensar na criança. E os pais devem chegar a um consenso quanto a isso. Que ninguém melhor do que os pais para dizer as necessidades deles e das crianças, para que elas possam viver em paz, com tranquilidade. Com certeza. Alguma pergunta aí, Anderson? Voltando aqui ao assunto da aposentadoria, como agricultor, no caso aqui. Alguém que recebe a pensão de morte, aí, por exemplo, deixou de exercer a agricultura, mas já exerceu. E aí? Então, quem recebe pensão por morte pode sim se aposentar como agricultor, mas tem que comprovar o tempo que trabalhou como agricultor,
Para comprovar, precisa de 15 anos de comprovação da atividade rural. Então, essa pessoa, se ela tiver documentos comprovatórios dos 15 anos da atividade rural, ela pode sim se aposentar perfeitamente. Essa questão aí de 15 anos, pode ser a partir de que idade? Porque você vê hoje adolescentes de 16 anos e até 14 anos aí trabalhando na roça, né? Como se diz, então a partir de que idade já começa a contar? Então, olha, o INSS reconhece mais ou menos 14 anos de trabalho infantil, porque sabe-se que há muito tempo atrás começava a trabalhar desde criança, né? Hoje ainda existe, mas ainda é em menor quantidade. O povo começa a trabalhar muito jovem. O INSS reconhece 14 anos. O trabalho infantil já reconhece menos. Já na justiça, reconhece a partir dos 12 anos de idade. Então, já tem tribunais aí que reconhecem a partir dos 12 anos de idade. Esse trabalho infantil, desde que comprovado. Não é só chegar lá e dizer que trabalhou. Tem que comprovar. E também, assim, para essa idade, 12, 14 anos, para comprovar, é muito difícil, né? Porque eu acho só... E agora também, que o pessoal está se ligando, como eu falei. Antes, tem aí pessoas que já trabalhou, que sempre trabalhou, mas em questão de documentação, agora, como tudo, pegam documentação, aí estão se ligando em colocar essa questão de agricultor. E tem que ter também esse cuidado, né, em questão de vai fazer o título, aí pergunta lá, se é o quê? É estudante? Porque às vezes nem pergunta se é agricultor ou não. Aí pergunta se é estudante, aí pronto. Aí tem como se aposentar como estudante? Tem. Então, assim, fica difícil, né? Vocês têm que ver bem direitinho aí futuramente. E agora, a identidade mudou, né? Assim, já pega mais informações. Eu acredito que também já tenha essa opção. Porque quando eu fui fazer a de Maria Rebeca, perguntou muita coisa e já deixa lá, porque antes só era o quê? Era um número, né? O nascimento, data de nascimento, a emissão. Mas agora você, se quiser colocar título, coloca bastante coisa, né? Isso. E outra coisa importante, você falou agora da identidade, uma informação muito importante para quem vai para o INSS fazer perícia médica, que as perícias médicas só faz em criança agora que tem RG. Porque sabe que as mamães, quando resistem, já sai o CPF na certidão de nascimento, hoje em dia. Então, antes fazia a perícia normalmente. Agora, há pouco tempo, os peritos do INSS só fazem perícia em menor que tem RG. Se não tiver RG, não faz, volta. E quem tiver o RG há mais de 10 anos também não faz. Tem que estar com o RG. 10 em 10 anos tem que estar renovando. Tem que estar com o RG atualizado. Se tiver um RG há mais de 10 anos, eles não aceitam também. Interessante. Então, pessoal, vocês aí, eu acho que, meu Deus do céu, tem que atualizar. Atualiza esse negócio. Dela eu já fiz. Eu não sei qual é a idade mínima que já está fazendo. O RG? Sim. Eu acredito que não tem idade mínima. Eu não tenho essa informação. Pronto, dela eu já fiz. Então, pessoal, procura Danilo, né, Anderson? Aqui, né? Em questão aí da identidade dos filhos de vocês, procura Danilo, que Danilo esclarece aí em questão da idade. Isso. E aí, alguma coisa aí, Anderson? Patrocinadores, o programa Vamos está para acabado. Patrocinadores. Vamos aqui trazer para vocês aí na escuta os nossos patrocinadores. Quer uma renda extra? Faça parte da equipe Troféu da Topware. Maiara Gomes, líder da Topware. Você pode estar fazendo o seu cadastro no telefone 981 23 57 48. Também temos aqui o açaí do T-Rex. O açaí do T-Rex fica em Souza, no Trudon Park, e você pode estar fazendo os pedidos pelos aplicativos, Quero Delivery, e também pelo iFood, e também pelo telefone 98107 8521. Romanel, você encontra as melhores peças da Romanel com Gilvaneide Gomes. Adquira já a sua peça e peça aí o lançamento, peças de lançamento também chegando. O telefone é o 98155 3338. Gilvaneide Romanel aqui em Marisópolis. E inscrições abertas aí para os cursos de atendente de farmácia e manutenção de celular. Para maiores informações, só entrar em contato com 98135 9337.
Hortifruti Sabor da Terra. Trabalhamos com delivery nos sábados aqui em Marisópolis. O telefone é o 98180 5770. Vamos lá. Quem aí tem bico de papagaio? Antes tu tem bico de papagaio, sabe o que é? É isso aí. Eu tenho escoliose. Eu tenho escoliose e tá só piorando. Era pra mim usar aquele negócio, não tem? Um aparelho? Não, eu nunca usei. Mas tá só piorando, só Deus. Isso. Se aposenta só com escoliose, eu pra me aposentar. Tá difícil hoje em dia. Pois é, tem uma ouvinte que ela tem esse tal de bico de papagaio, escoliose, fibromialgia. Diga aí. Fibromialgia. Ela tem esse monte de doença aí, tem laudo, ela já deu a entrada e recusou, não deu certo. E ela já faz alguns anos, ela já faz uns 2 a 3 anos que ela deu a entrada. E ela tá doida pra se aposentar. Ela contribui, tem essa informação? Ela parece que ela é pescadora. Se eu não estou enganada, ela é pescadora. Pronto. Então, para essa ouvinte e para muitas outras que estão aí na escuta, sobre o bico de papagaio, o famoso bico de papagaio, que na verdade é osteolite, o nome da doença, do acometimento. Escoliose, não é? Ela tem também. Então, pessoal, fibromialgia também. Também. Coitada. Pronto. Então, tá toda doente. Pelo que essa ouvinte relatou, ela tem sim condições de pleitear um benefício previdenciário. Se ela não. E tem 3 benefícios que ela pode pleitear. Primeiramente, um auxílio doença, se ela contribuir para o INSS ou estiver na qualidade de segurado especial, certo? Então, aí ela pode ter pleitear um auxílio doença através de perícia médica, for constatado tudo mais. Pode também, se ela não tiver condições mais de recuperação, ela pode pleitear uma aposentadoria por invalidez. Se for constatado que a incapacidade dela é uma incapacidade permanente, então ela pode pleitear uma aposentadoria por invalidez. E se ela não tiver contribuição, não tiver comprovação de segurado especial, como é que faz, Grazi? Nesses casos aí, há uma possibilidade dela pleitear um benefício assistencial à pessoa com deficiência. E a fibromialgia é uma doença, um acometimento que se enquadra no BPC para aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, é uma doença que não precisa de carência. E parece também que ela tem, eu acho que é hérnia de disco, eu acho que não sei. Pronto. Ela tem também. Então, se ela tiver contribuição, ela pode pleitear um auxílio-doença, um auxílio por incapacidade temporária ou um auxílio por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. E se ela não tiver nenhuma contribuição, ela pode pleitear um benefício assistencial à pessoa com deficiência, mas para isso, além do acometimento, ela tem que comprovar também que é de baixa renda, ou seja, que a renda familiar de 4 integrantes do grupo familiar não seja superior a um salário mínimo. Então, é muito importante essa comprovação. Eu acho que ela tem Bolsa Família. Pronto, Ajuda? então aí já ajuda, já comprova a baixa renda para concessão do benefício previdenciário. Pronto. Vou deixar esse caso com o Abdon aí. Abdon conhece a pessoa, depois nós passa aí. Então é isso. Vamos lá. Mais alguma pergunta aí? Quem é que está aí nos ouvindo? Anderson? Só uma observação aqui de um ouvinte pelo WhatsApp. Ele falou assim: uma das principais diferenças, né, que eu notei aí é que a pensão por morte e a aposentadoria são perenes e já esses outros benefícios são provisórios, né? Eles têm um certo tempo de duração, né? Então, a aposentadoria é um benefício, sim, que é vitalício, depois que você consegue a aposentadoria para o resto da sua vida. O benefício de prestação continuada, que é o BPC, é um benefício em que a pessoa tem que manter atualizado o cadastro único. Então, se eu recebo BPC, eu não atualizo meu cadastro único, o INSS vai cortar o benefício, vai suspender. Então,
precisa dessa atenção especial. Se eu deixar de participar da baixa renda, perde o benefício. Se eu começar a trabalhar, perco o benefício também. Benefício assistencial não pode acumular com nenhuma remuneração, certo? Não pode acumular com trabalho. Certo. Então, tudo isso são situações importantes. O auxílio-doença é o seguinte, faz uma perícia, o INSS, ele reconhece 6 meses, por exemplo. Depois pode reconhecer mais e assim vai indo até chegar o momento da pessoa não conseguir mais se tratar e pleitear uma aposentadoria por invalidez, devido ao acometimento. E a aposentadoria por invalidez, enquanto tiver a permanência do acometimento, fica garantido o benefício. O auxílio-doença, assim, é um salário ou varia os valores? Então, depende da renda de cada pessoa. Depende da renda, mas é igual à renda que recebia, certo? Entendi. Se recebia um salário, vai receber um salário. Antigamente, que nem é tão, mas tinha uma idade e agora parece que mudou a idade em questão de pensão por morte. Que a mãe, eu não sei se recebia a partir de 25, 30 anos, não sei. E agora parece que já aumentou, já tem uma idade que só quem pode receber agora é o filho, até, não sei se é 18 ou é 22 anos. Como essa questão aí? Então, a pensão por morte, ela antes, quem recebia pensão por morte ficava de forma vitalícia. Isso. Hoje em dia não é mais assim. Como é que funciona? A pensão por morte, ela funciona conforme a idade. Então, se for para uma criança, um filho, por exemplo, vai ser até os 18 anos de idade. Não é até os 21 anos, como muita gente pensa. Não pode ficar até os 21, mas ainda faz faculdade e ainda estuda. Não pode ficar até os 21, não pode. Até os 18 anos a pensão por morte. Aí, quando, por exemplo, for uma cônjuge, uma esposa, um esposo, vou falar aqui em linhas gerais para que vocês possam se atentar, porque é diferenciado. Cada idade tem sua aplicação. Então, é muito importante que vocês saibam, porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Por exemplo, se a esposa ou se o filho for menor do que 22, se a esposa, a cônjuge, for menor do que 22 anos, a duração do benefício é só 3 anos. Nossa. Se for entre 22 e 27 anos, fica 6 anos. Se for entre 28 e 30 anos, 10 anos de benefício. Agora, se for de 45 anos ou mais, o benefício é vitalício. Então, só a partir dos 45 anos que a pensão por morte é vitalícia. É porque antigamente até as mães, né, o pai escolhia ficar para ele porque era vitalício. E a criança tinha, né, chegava numa certa idade já não recebia mais. Mas agora também a idade aumentou. Justamente. Não tem mais essa. E também eu acho que não vale nem a pena você, se for só o cônjuge, né, 3 anos. Justamente. Só 3 anos, só pra dizer que recebeu. Mas 3 anos tem aí 12, 36 meses. Mas sim, mas o negócio é porque se acomoda. Você passa 3 anos. Fica viciado, depois não você tem mais. se acomoda e depois assim, é como até a gente estava conversando antes de você chegar, doutora, em questão das mudanças. De internet, de tudo, assim, as mudanças está sendo tudo bem rápido. Se você não se atentar, não estiver se atualizando, você fica para trás. Então tem essa questão. Adianta, você pega 3 anos, é bom? Mas às vezes acomodar, tem né? pessoa que se acomoda aquele valor e acaba ficando para trás. E quando acaba aquele valor, aí é capaz de até entrar em uma depressão, porque para se atualizar, 3 anos muda muita coisa. Ó, veja bem, o que a gente passou aqui, né, toda essa crise, essa doença, o Covid e tudo, houve muitas mudanças, inclusive na internet. Quem vende pela internet, o negócio ficou gigantesco.
Hoje as pessoas estão viciadas. Antigamente sempre teve essa questão de internet, você vendia na televisão, você via aquela propaganda. Mas hoje é tudo pela internet. Hoje você está ali em casa, quer comer um negócio, pronto, só faz pedir. Antigamente já era mais difícil essa questão, delivery. Foi mais, o negócio ficou brabo mesmo na pandemia, Isso né? mesmo. Então, assim, questão de pouco tempo. E tudo é interessante que um assunto entra no outro, né? É verdade. E assim, essa questão aí de você receber também novo demais, se acomoda. Às vezes fica só com aquele saláriozinho, aquele negócio e tá achando bom, quando de repente acaba. É muito importante que se atentem ao prazo, né? Porque às vezes o que acontece, muita gente recebe a concessão da pensão por morte e não sabe que acaba. Muita gente acha que recebeu, pronto, a vitalício. Tem aquele na cabeça, aí do nada, acabou. E aí, o que fazer? Aí vai ter que procurar outro meio, porque chegou naquele prazo, o INSS corta. E um exemplo, quem recebeu 3 anos, 6 anos, contribuiu também, né? Para o INSS e para futuramente se aposentar novamente. Ficou esse tempo aí parado, e aí? Aí perdeu, como é que faz? Então, a pensão por morte pode ser acumulada com outro benefício, pode ser acumulada com remuneração. Então, não há necessidade da pessoa parar de trabalhar, continuar contribuindo para o INSS. É só uma renda a mais, né? E a pensão por morte para o cônjuge, para os filhos, não é necessário comprovar a necessidade que era sustentada pelo falecido. Então, não há necessidade de comprovar. Mas quando tratamos de pais e irmãos, é necessário que comprove que eram dependentes do falecido. É muito importante essa informação. Pronto. E tem até um irmão se Às vezes, aposentar, sim. Acontece? Lá não sabia não. Para pleitear a pensão por morte, Sim, um falecido quando é dependente da acaba pessoa. falecendo e não deixa ninguém, só deixa um irmão. Aí o irmão pode sim, desde que comprove que era dependente. Interessante. Eu não sabia. Sabia, Anderson? Também Anderson, quem é teus irmãos, Anderson? Tem algum rico? Nem não, nenhum. Ai, Jesus. E quem é que tá aí no ao vivo, Anderson? Fala aí com esse povo. Se tem alguém rico aqui também, eu vou perguntar. Acho que não, viu? Tá Gui Ventura, Enildo Bezerra, Nadir Liberato. E Everton Emiliano. tá aí? Everton gosta. Acho que ele não sai, não. Emiliano por Deus, Giane Varelo, Emiliano. Francisco Emiliano, em Gabriel. breve eu quero você aqui, tocando um pouquinho. Ah, pode ir. Pra ser um dia aqui naquele outro, hein? Francisco É. Gabriel, Ademilton, Maria Lucas, Gustavo Braga, Lucas Aparecida Araújo, Ednei Lira, Renato Carvalho, Tesiane Gomes, Aline Liz, Amanda Lima, Luan, É gente. Eita, não é sucesso. Advogado é sucesso. Quem paga contribuição de 134, quando se aposentar, fica recebendo só um salário mínimo? Essa pergunta aqui que eu não tinha visto ainda. Então, aí tem que analisar bem direitinho a alíquota. Isso aqui eu não tenho como fazer esses cálculos, porque para a aposentadoria vai analisar toda a sua vida de contribuição, não é só sua contribuição de hoje. Então, tem que analisar toda a sua vida previdenciária. Por isso a importância que a gente aqui iniciou o programa falando do planejamento previdenciário. É imprescindível para a aposentadoria hoje em dia. Deixa eu adivinhar quem foi que perguntou. Isso foi manhã, não foi? Fala mesmo. Eu estava doida para se aposentar, meu Jesus. A senhora se aposentar. Vai dar certo. Deus, vai dar certo, né? Vai. Então vamos lá. Alguma pergunta aí, Anderson? Por enquanto não, viu, Graça? Vai na hora. O cara passa rápido, hein? Vamos falar um pouquinho, no instante passa. Falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, quem está com a gente aí. Vamos aqui, vamos trazer o nome dessa turma boa, começando pela Hortifruti Sabor da Terra. Trabalhamos aí com delivery nos sábados aqui em Marisópolis. O telefone 981 80 57 70 e tem inscrições abertas para os cursos de atendente de farmácia e manutenção de celular. Para maiores informações, entre em contato com 98135 9337. E tem a Gilvaneide Romanel. Aqui você encontra as melhores peças da Romanel. E
Quem quiser aí procurar mais sobre a Romanel, 981553338. E o açaí do T-Rex. O açaí do T-Rex fica em Souza, na Paraíba, no Trudon Park. Você pode estar aí fazendo os pedidos pelos aplicativos, quer o delivery e também pelo iFood, ou pelo telefone 98107-8521. E quer uma renda extra? Faça parte da equipe Troféu da Topware. Maiara Gomes, líder da Topware, você pode estar fazendo o seu cadastro. Para mais informações, 981 23 57 48. Então, doutora, uma pergunta aí é sobre, fala um pouquinho sobre o auxílio acidental, auxílio de acidente aí, que os ouvintes aí querem saber, aí só sofreu um acidente na BR, se tem que ser só na BR, porque tem que chamar o SAMU, ou não precisa chamar o SAMU. Essa menina que caiu de moto, aí ficou o povo lá em casa, leva a menina, ela fraturou o braço, leva a menina, mas ela perdi dinheiro. Diga aí se eu perdi dinheiro, porque eu não levei ela para perder a entrada aí no auxílio. Então, aqui estamos tratando de duas situações diferentes. Tem o DPVAT, que é uma indenização, no caso de acidentes, e também tem o auxílio acidente, que já é pago, o auxílio acidente é pago pelo INSS. E como é que funciona o auxílio acidente? O auxílio acidente é quando uma pessoa ela sofre um acidente, pode ser um acidente de trabalho, um acidente de outra natureza, e você sabe que depois do acidente grave passa por aquele período de tratamento, muita gente faz cirurgia, tem a recuperação, fica recebendo auxílio doença. E posteriormente, quando acaba esse período de tratamento, de readaptação, o que é que acontece? A pessoa não tem mais sua capacidade laborativa total, 100%. E o que acontece? Essa pessoa ela pode pleitear um auxílio acidente. O auxílio acidente é um benefício indenizatório para aquelas pessoas que tiveram sua capacidade de trabalho reduzida devido a um acidente. E esse auxílio acidente ele pode ser recebido cumulativamente com o trabalho. Então, você não precisa deixar de trabalhar. Eu trabalho exercendo outra função porque eu tive um acidente, não consigo mais trabalhar na minha função de antes, então consigo trabalhar, receber remuneração e receber o auxílio acidente por não ter mais a capacidade laborativa 100% como tinha antes. Tanto pode assim, o físico, e como o mental também, porque às vezes também a pessoa... Então, aí depende do acidente. Se foi causado por acidente... Aí depende. A pessoa fica se for depende, aqui a causa é acidente. Porque se já nascer com acometimento, já não caracteriza aqui, certo? Mas às vezes assim, aconteceu um acidente e às vezes mexe, né? Nesse caso aí, você diz uma pessoa que perdeu a capacidade de discernimento, que não consegue mais realizar atos da vida sozinha. Às vezes ocasionou uma depressão. Pronto, entendeu? Depressão é auxílio doença. Auxílio doença. Muita gente não sabe, mas transtorno de ansiedade, depressão, pode sim pleitear benefício, porque tem pessoas que passam 2 meses dentro de casa, fazendo tratamento, acompanhamento por psicólogo, e não tem como trabalhar durante esse período devido à intensa depressão ou transtorno de ansiedade. E sim, é possível, sim, pleitear benefício previdenciário com esse acometimento. É tanto assim que essa questão de ansiedade é muito importante conversar sobre ela, porque a medicação geralmente é a mesma medicação da depressão. Então, tem a medicação, tem tratamento. Então, veja, essa pessoa precisa de assistência. E pode também aí recorrer, no caso, ao auxílio doença, né? Pode, auxílio doença, sim. Ai, meu povo, é auxílio demais. Tem muito. No caso, o que aconteceu com ela, essa questão de acidente de trânsito e quebrou um braço, quebrou uma perna, como é que funciona essa questão? Aí, DPVAT, porque ela não é segurada do INSS, então aí ela não tem direito a auxílio doença. E no caso foi algo passageiro. E não tem direito a auxílio acidente. Esses auxílios, doença, auxílio acidente, é para quem tem qualidade de segurado, quem contribui para o INSS.
Quem não contribui para o INSS como menor não tem direito. Não tem. Pois é, meu povo. Aí, mais alguma coisa aí, Anderson? Por aqui, Graça, não. Tá tudo ok. Tem mais alguma coisa, doutora, que a senhora queira falar, que não perguntaram? E às vezes as pessoas não perguntam, mas ficam com dúvida. Com relação ao período de graça, que muita gente não sabe o que é isso. Principalmente no salário maternidade. Muitas mamães dizem, eu deixei de trabalhar faz 6 meses, eu não tenho mais direito a receber. Engravidei e não tenho direito a receber salário maternidade. É aí que essas mamães se enganam. Tem direito sim. Quando você perde a qualidade, quando você deixa de trabalhar, não tem mais nenhuma contribuição, não está mais contribuindo para o INSS, você ainda tem 12 meses de período de graça. Então, você continua 12 meses segurado pelo INSS. Pronto, dela eu consegui já por isso. Eu trabalhava na Wizard e não fazia nem um ano que eu engravidei e tive que sair. E eu consegui, pouco lá no caso, né? Porque eu trabalhava de carteira assinada, não fazia 12 meses ainda. Então, por isso, tem que observar. E às vezes tem gente que tem mais contribuições e que esse tempo de período de graça pode até dobrar, ser 24 meses, dependendo da quantidade de contribuições. Então, é muito importante que isso seja analisado, caso a caso. Então, não acho que vocês não têm direito. Procurar um profissional, especialista. gente. Procure quem sabe. E outra coisa, pessoal, é muito importante contribuir. Se você está aí, não tem um trabalho fixo, não tem nada, não está contribuindo em nada, então procure um meio, né, doutora? É muito importante, porque às vezes passa aí sem contribuir, só se balançando na cadeira e tudo bem. Quando é no tempo, joga os cachorros, quer se aposentar e tem toda essa dificuldade. Então é bom a gente... todos os anos aí às vezes muda, tem um tempo que muda, mas você estando aí bem direitinho, fazendo um negócio direitinho, tem mais facilidade. E veja a documentação, né? Preste atenção, vocês que querem se aposentar aí, preste atenção na documentação. Se já fez 10 anos, você já entra em contato, quem é de Marisópolis, com Danilo, e quem foi de outra cidade, entre em contato com o pessoal de sua cidade para renovar. E presta atenção, se quer se aposentar como agricultor, então, se não perguntarem, fala, eu sou agricultor, bota aí. Porque às vezes não perguntam, porque vocês vejam os interesses de vocês, se vocês realmente estão correndo atrás. Porque para não deixar para cima da hora fica difícil. E outra observação importante, Grazi, com relação aos agricultores e contribuições, é que muitos agricultores contribuem para o sindicato e acham que estão assegurados. Claro que é uma prova, que é inquestionável que a contribuição ao sindicato é uma prova de que aquele agricultor está exercendo na atividade rural. Mas só com carnezinho de contribuição do sindicato não se aposenta. Precisa de outras documentações imprescindíveis. Então, prestem atenção, vão atrás aí, né? É algo gratuito aí a documentação de vocês, né? E é bom, assim, essas conversas, doutora, e já esteja convidada quando tiver mudanças. Graziela, aconteceu mudanças, porque são coisas que eu não sei, que também muitos dos nossos ouvintes não sabem, tirou várias dúvidas de quem perguntou. E como eu costumo dizer, a dúvida de um é a dúvida de outro. Tem pessoas que tem vergonha de perguntar e está aqui escutando já para esclarecer. Tem uma avó, um tio, um pai, né? Com certeza. E a gente está aqui para isso, para esclarecer essas dúvidas. E já esteja convidada novamente para quando tiver aí mudanças, para a gente estar comunicando o pessoal dessas mudanças. Que eu não sei disso não, só sei de marketing. Agradeço demais o convite. Fico muito feliz aqui nesse bate-papo muito agradável, muito rico em experiências, em conhecimento para vocês, ouvintes. E previdência é aquela coisa, né? A gente acha que não tem dúvida porque não aconteceu uma situação contigo. Mas quando acontecer, eu escutei aquilo ali. Então é muito importante a gente se antenar com relação a isso,
porque todo mundo vai passar pela Previdência um dia. Ou Com se não, certeza. ou quer passar, né? E assim também, as pessoas, essas informações para a gente levar desde o pequeno a pessoa mais idosa, né? Assim, são informações para quem tem interesse, porque a gente tem que visar o nosso futuro, né? E é como eu falei, às vezes fica nessa, sem se programar, sem se organizar, e a idade chega para todo mundo e quer se aposentar e vai correr atrás do prejuízo e dificulta, às vezes dificulta muito. A idade é 65 anos, assim, que é o... E 65 anos, minha gente, pelo amor de Deus, 65 anos, chegando a 65 anos, se Deus quiser, mas acho que eu já tô velha, viu? Mari, não tem como vai viajar, tem como? Tem. Como é que vai viajar com o dinheiro do governo? Tem. Você sabe aqui Por passa- isso que é importante contribuir antes, justamente para que a gente possa se aposentar antes, Com certeza. mais assim, cedo. Então, Quem tá aí desempregado, que é novo, vocês, façam ajeita um negocinho, é bem baratinho, vá, Anderson, se não tem coisa certa, logo e guarda um dinheirinho. Fica rico para não depender do INSS, não. Mas enquanto isso, a melhor. gente tem que pensar no futuro, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Mais alguma coisa, doutora? sim, um alerta, né? Muito importante que vocês cuidem da vida previdenciária, porque vocês só vão saber a necessidade quando precisar. Às vezes a gente pensa, não estou precisando de INSS agora, daqui que eu me aposento, não vou pagar, não vou contribuir, aí sai na calçada e casa sofre um acidente. E não tem INSS para lhe assegurar. Então, é muito importante essa contribuição, é muito importante que os senhores, os ouvintes, possam ter um cuidado com a vida previdenciária e os agricultores com as suas documentações, viu? Não se esqueçam, muito cuidado com as documentações, guardem as 7 chaves. Pois é, pessoal. Tem alguém aí? Fizeram alguma pergunta a mais? Anderson, não? Então, meu povo, uma boa noite, certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, porque veio dúvidas e, assim, a gente ouve um boato de uma coisa e um especialista para estar aqui, né, explicando. E é isso, pessoal. A gente espera, essas são dicas, informações de ouro para vocês. Quem quiser saber mais, né? A doutora pode deixar seu telefone, também tem o Instagram dela. Qualquer coisa que é no Marisópolis, procura Abdo. Mas pode deixar seu contato, doutora, se quiser. Não posso deixar o contato aqui no rádio, porque a OAB não permite. Pode permitir, não? Pois Não me desculpe, permite. mas, meu povo, qualquer coisa, o Instagram dela é Luanda Mendes, viu? Luanda dúvidas. Moraes. É Moraes? Underline, isso. Pronto, Luanda Moraes _. Vocês procurem ela. E qualquer coisa também podem entrar em contato com a gente, que a gente encaminha vocês. E é isso. Tenham boa noite. Obrigada a todos os ouvintes aqui da live, do site, do website, de tudo. É muita gente. Muito obrigada, doutora, viu? Foi um prazer para a gente enorme ter aqui conosco. Espero novamente, né, reforçando o convite, quando tiver aí atualizações, você vir para nos atualizar. Estamos, as portas da Web Rádio estão abertas para você, viu? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e já reitero que estou à total disposição aqui da rádio para que quando tiver esse momento de tirar dúvidas jurídicas, estou à disposição não só sobre direito previdenciário, mas sobre direito civil também, que muita gente tem dúvidas. Também estou à disposição para tirar essas dúvidas. E aí, inclusive, no seu Instagram, pessoal, no Instagram dela, ela coloca dicas, né? Dicas e também tiro informações, dúvidas. né? Tira dúvidas. Então, vocês aí estão acobertados. E é isso. Cheiro no coração. Até quarta-feira. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal.